Você que trouxe sua Bíblia, eu convido você a pegar lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 35. João capítulo 1, versículo 35. Eu tomei a liberdade de mudar um pouquinho o tema da pregação. Nós vamos falar sobre o seguinte tema: caminhar pelo que ouve e não pelo que vê. É uma palavra aí. Caminhar pelo que ouve e não pelo que vê. Amém? Acharam a palavra? Amém ou misericórdia? Amém. Esse é o Prax. No dia seguinte, estava lá João outra vez com 2 dos seus discípulos. Vale a pena dizer que este João é João Batista. No dia seguinte, estava lá João Batista outra vez com 2 dos seus discípulos. E avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: O que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre. Onde moras? Onde moras, mestre? Jesus respondeu: Vinde e vede. Foram aonde ele morava e ficavam com ele aquele dia. Era cerca da 10ª hora. 10ª hora pelas 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido João e que o tinham seguido. Foi ele então logo à procura de seu irmão e disse-lhe: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Levou-o a Jesus, e Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João. Será chamado de Cefas, que quer dizer pedra. Tu és Simão, filho de João, e será chamado de Cefas, que quer dizer pedra. Essas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, um pouquinho antes, João Batista, ele anunciava que alguém muito maior que ele viria. E ele estava falando de quem? De Jesus. E ele dizia que ele iria batizar, apesar de não se sentir digno de desamarrar as sandálias, mas ele batizava com água, mas além dele viria alguém que batizaria com o fogo do Espírito. Se referia a Jesus. Isso aconteceu um dia antes desta leitura que nós acabamos de ler. Pois bem, no dia seguinte a este fato, entrando na leitura, João estava com 2 discípulos. São João Batista, ele está ensinando esses 2 discípulos. Quem eram esses 2 discípulos? A palavra vai dizer aí: André, irmão de Simão Pedro, e o segundo era quem? João. Mas Juninho, que João? João, o autor do Evangelho. João, o evangelista. Por isso nós precisamos estar atentos aqui nesse parênteses. Nós não podemos confundir
João Evangelista com João Batista, pois são pessoas diferentes. João Batista é o primo de Jesus, o precursor, aquele que preparou o caminho, que batizava. Então, esse era o João Batista. Então, João Batista estava com 2 discípulos, André e João Evangelista. Amém? João Batista estava ensinando os seus discípulos, ele estava ensinando um caminho de conversão, um caminho que eles deveriam seguir, que é o que? A conversão, viver os mandamentos, viver uma vida de amor, de misericórdia, uma vida longe do que? Do pecado. E nesse momento aí que ele está ensinando os discípulos, a palavra vai dizer que passa quem? Jesus. E então João Batista, vai dizer para eles: olha quem está vindo aqui, é o Cordeiro de Deus. Que versículo está dizendo isso? Acha aqui comigo, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha a ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi um pouquinho antes. Depois, nessa leitura que nós lemos, lá no versículo 36, ele vai dizer para os discípulos: eis o Cordeiro de Deus. Então ele reafirma aquilo que ele já disse um dia antes, que Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Isso é uma identificação. Viver a conversão, meus irmãos, é fazer aquilo que os discípulos fizeram: penitência, ouvir a palavra de Jesus, a palavra de Deus, seguir os mandamentos, deixar a vida de pecado e abraçar uma vida de obediência a Deus. Mas também é reconhecer que Jesus é o Cordeiro, é o Rabi, é o Mestre, como diz a palavra. Muito antigamente chamavam-se os professores de mestre. Tem alguém aqui que é professor? Ou professora? Não é? Antigamente é que os tempos foram se modernizando, entre aspas. Vamos usar a modernização como desculpa da falta de educação, né? Mas fomos perdendo esse respeito pelos professores como autoridade, assim como com o tempo muitos também perderam a visão, a autoridade que o padre tem, foram se tornando mais amigos, né, do que autoridade, e assim fizeram também com os professores e deixaram de lado essa consideração real de que é uma figura de ser mestre. O que o mestre faz? Ensina, mostra o caminho, indica o caminho a seguir. Quando a gente chega na escola pequenininho, né? A gente chega cru, não sabe de nada, não sabe falar, não sabe escrever. Eu estou com um bebê de 11 meses, tenho um de 8 anos e agora um de 11 meses, começou a creche, segunda-feira. A primeira palavra que ele falou: papá. Mamãe ficou doida, né? Aí eu falo: não, é papá de comer, não é papá de papá, é papá de comer. Está indo na creche, são os primeiros passos a ver o mundo fora de casa, daquele ambiente que ele está acostumado. E quem é que vai ajudar ele a compreender tudo que ele ainda tem por vir? São os professores, os mestres. E Jesus é esse mestre para cada um de nós. Por isso que João Batista vai dizer: é o mestre, é o Rabi, é ele que logo ali na frente vai nos ensinar o caminho que nós temos que
E Simão, aqui na palavra, Simão, ele não sabia que ele era Pedro. A pregação do Padre Paulo vai dizer isso. Ele não sabia que ele era Pedro. Simão era uma pessoa inconstante, desorientado, volúvel, podemos dizer assim. No entanto, Jesus olha para ele e diz: tu és pedra, tu és rocha, tu és firmeza. Simão não sabia disso. Ele não sabia que ele tinha vocação para essa firmeza, para essa pessoa convicta, para essa pessoa constante. Jesus, ele revela para Simão Pedro quem ele é. E eu pergunto para você nessa noite: você sabe quem você é? Eu gostaria que você fizesse essa pergunta para você mesmo. Eu sei quem eu sou? Nós não sabemos quem nós somos. É Jesus quem nos mostra ao longo do nosso caminho quem que nós somos, para que nós somos criados e para onde nós devemos ir. Até no passado, eu estava numa vida 100% missionária. Ou seja, eu vivia a missão, trabalhava a missão, eu respirava a missão. Ainda mais com os compromissos lá na paróquia do Filho. E a vida financeira foi ficando uma coisa complicada, porque infelizmente nós missionários dependemos da missão para sobreviver. E isso nem sempre é bom, porque nós dependemos da providência. E aí a família aumentando e a preocupação aumentando também. E eu pedi uma resposta para o Senhor, e o Senhor me deu essa resposta. E eu arrumei um emprego no final do ano passado. E aí a vida mudou, porque agora a agenda que eu achei que ia diminuir aumentou. Então até outubro do ano passado, eu imaginava que a minha vida seria uma coisa, e na virada de ano, eu percebi que o meu 2024 seria outra. Por quê? Eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu vou. Ele sabe. É Ele quem guia, é Ele quem direciona, é Ele quem mostra o caminho e ao mesmo tempo te dá o caminho. E nós temos uma grande dificuldade de entender isso. E aí a gente faz o quê? Bate cabeça, sofre à toa, porque a gente quer ser dono do nosso destino. Nós queremos ser donos das nossas vidas. Há 2 anos atrás, nós estamos 24, vai fazer 3 anos este ano. 2 anos atrás, meia-noite eu estava dormindo com a minha esposa, o telefone toca. E o coração Meu primo diz assim: olha, seu João, que é o meu sogro, era minha esposa, seu João saiu 8 horas da noite até agora não voltou. Ele pegou a estrada, foi levar uns amigos numa cidade vizinha, mas aí no meio do caminho ele ligou para minha tia e disse que os amigos falaram que era uma cidade, no fim era uma outra cidade.
E era um casal de idosos que ele estava levando. Ele também já idoso de idade, não tinha o hábito de dirigir muito longe, caminho que ele não conhecesse. Morava na divisa com Mato Grosso. Ele nunca veio para São Paulo dirigindo, por exemplo. E aí eu disse: Senhor, misericórdia, porque eu já sabia da resposta. E aí eu senti que meu primo estava enrolando para falar, e ele falou: daqui a pouco eu ligo. E aí eu falei: Senhor, misericórdia, porque eu sei que está por vir. 15 minutos depois ele liga e falou: olha, aconteceu um acidente na estrada tal, e é o tio, ele faleceu. E aí foi aquele desespero, aquela muvuca, porque nós tínhamos que viajar mais de 600 quilômetros, assim, na loucura. E por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque essa situação foi uma virada de chave na minha vida. Quando eu nasci, meu pai tinha falecido há 6 meses. Então eu não conheci meu pai, eu fui criado só pela minha mãe. E eu costumava dizer que ele foi o pai que eu não tive, porque eu tinha uma relação de filho com ele, não de gênero. E nesses últimos tempos, um pouco antes de falecer, nós estávamos com uma relação muito forte, muito próxima. Nós trocávamos eu te amo, quando a gente ia para lá, eu beijava a canequinha dele, era aquela coisa, uma relação de pai e filho mesmo. E essa situação foi uma virada de chave para mim, para entender exatamente isso. Eu vou concluir nisso, que a minha vida não está nas minhas mãos, que o meu querer não depende de mim, que o meu fazer não depende de mim, que aonde eu estou e para onde eu quero chegar não depende de mim, depende dele. O que depende de mim é entender que a minha vida está sob as mãos dele, e eu preciso me entregar. Quando você vai para o trabalho, se você não vai de carro dirigindo, se você pega um ônibus, tem um motorista, tem uma pessoa que conduz, e você precisa confiar nas mãos dele. Talvez você não sabe nem quem é, talvez você não saiba se ele tem tantos problemas quanto você, talvez a vontade dele é de derrubar aquele ônibus do lado do viaduto e acabar com tudo, mas você confia que ele está fazendo aquilo que ele foi designado a fazer. Você confia. E aí nós temos dificuldades de entender que com o Senhor é a mesma coisa, que nós precisamos confiar que é Ele quem designa os nossos caminhos. E aí mais uma vez eu te pergunto, diante de tudo isso, você sabe qual é o seu papel nessa terra? Difícil a pergunta, né? É difícil. Será que, essa é uma pergunta que eu já me fiz, e eu acredito que você faça também. Quando a gente vai para a escola, a gente escuta, professor, a gente escuta que a planta, ela nasce, cresce, reproduz e morre, é isso? Tá certo? Será que nós somos a mesma coisa? Será que nós só nascemos, crescemos, constituímos família, reproduzimos, trabalhamos igual condenados para pagar os boletos e morremos? Será que é só isso? Será que é só isso? Você já fez essa pergunta?
Será que eu vim ao mundo só para isso? É isso que nós devemos pensar. E para nós termos a resposta a esses questionamentos, nós precisamos de uma coisinha simples, chamada intimidade. Agora eu venho para o tempo. Intimidade com Deus. Vocês não sabiam que eu ia vir aqui hoje, acredito eu. Mas hoje você sabia, antes do mundo você sabia. E por que a Helena sabia? Porque eu tenho intimidade com ela, eu tenho uma ligação com ela. Então, houve a possibilidade, então eu vou estar lá. Será que nós temos intimidade com Deus? Será que nós temos intimidade? Juninho, como é que eu sei que eu tenho intimidade com Deus? Como que eu conquisto isso? Existe um passo a passo que você precisa seguir. E o primeiro passo para você conquistar a intimidade com Deus é o quê? Largar o pecado. Jesus ama o pecador, mas condena o pecado. Olha, cuidado com isso, hein? Vamos lá, vou repetir de novo. Jesus ama o pecador, mas condena o pecado. Então não é possível eu ter uma relação de intimidade e confiança com Deus se eu estou vivendo uma vida de pecado. Então, povo, bora para o confessionário. Está lá no fundo. Bora para o confessionário. Não vou entrar nesse mérito, mas às vezes algumas pessoas podem ter esses questionamentos. Minha esposa, por exemplo, é uma delas. Pô, eu vou lá ficar contando meus pecados como homem? Existem dois momentos na vida de um sacerdote que ele se torna persona Christi. Persona Christi ele se torna a pessoa do próprio Cristo. Ele se transfigura a Cristo, que é o momento da consagração e o momento da confissão. Por isso que no final da confissão ele vai dizer: eu absolvo os seus pecados. E aí, como persona, como pessoa humana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a primeira palavra ele usa, o subjetivo, pronome, ou de verbo, esses verbos todos aí. Pronome, eu te absolvo. Não é a figura de Cristo. Nós precisamos confiar em lá, dizer: olha, Senhor, eu pequei, eu errei, e eu preciso do teu perdão. Enquanto nós orávamos, eu senti isso. Muitas pessoas aqui precisam sentir o perdão de Deus. Depois nós precisamos aprender a escutar profundamente a palavra de Deus, para que ela penetre no nosso coração. E aí ela se transforma em ação, se tornando o quê? Palavra viva nas nossas práticas diárias, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. E eu acho que isso é uma das tarefas mais difíceis, eu pelo menos considero. Por que, Juninho, que você está dizendo isso? Como que é se tornar a palavra viva? Como é que eu posso vir aqui e pregar para vocês a palavra de Deus e sair daqui lá na esquina, no cruzamento, passar o irmão com tudo na minha frente e falar: Filho de Deus? Você já entendeu, né? Como que eu posso fazer isso? Então, eu preciso me tornar a palavra viva, colocar isso aqui que eu leio em prática todos os dias, diariamente. Assim como todo dia eu levanto,
faço xixi, escovo os dentes, tomo café, me troco, vou trabalhar. Todos os dias eu tenho que colocar em prática aquilo que eu escuto e leio na palavra de Deus. Palavra viva, esse é o segundo passo. O terceiro passo para eu poder conquistar uma intimidade com Deus é ter uma vida de oração diária. Eu não posso orar somente quando eu vou no grupo de oração. Eu não posso orar somente quando eu vou à Santa Missa. É uma oração diária, uma comunhão diária com Deus. Quando eu adquiro esse hábito, e é um hábito de orar todos os dias, eu estou em intimidade, eu estou em oração, eu estou em comunhão com Deus. Sem no mínimo esses 3 passos, não é possível ter intimidade com Ele. Quem aqui está me conhecendo hoje, eu não vou abrir a porta da minha casa hoje para você lá tomar um café comigo. Existe o quê? Um processo. A gente vai se conhecer, vai conversar, vai conquistar uma amizade. Aí você abre a porta da sua casa, convida para um café, depois para o almoço, depois para o jantar, depois para um pudim, uma pizza, e assim vai. É um passo a passo. E essa relação de intimidade é a mesma coisa com o Senhor. Não basta eu apenas, eu tenho um problema, nossa, estou precisando de um emprego, está tão difícil, vou lá no grupo de oração. Aí vem no grupo de oração, aí chama a irmã, coloca a mão na minha cabeça, faz uma oração por mim, amém. Aí semana que vem consegue um emprego, o que faz? Vira fumaça, sobe. Eu trato Deus por interesse, por conveniência. Eu preciso dessa amizade constante. O que Ele vai me dar é consequência, não é objetivo. Então eu preciso ter essa intimidade, essa relação, essa amizade com o Senhor. E assim você pode ter certeza que as coisas vão acontecer na sua vida. São 3 passos: largar o pecado, escutar, colocar em prática a palavra de Deus e ter uma vida diária de oração. Quem aqui se propôs, a partir de hoje, 30 de janeiro de 2024, marca essa data. Se você sair daqui hoje com este propósito de colocar essas 3 ações em prática, eu tenho certeza que daqui a algum tempo você vai vir aqui dar o seu testemunho e o irmão vai partilhar comigo. Puxa, é verdade. O Senhor fez algo na minha vida, não sei o que, trabalho, não sei, curou uma doença, algo vai acontecer. E aí você vai dizer, é verdade, eu precisava dessa relação íntima com o Senhor, que eu não tinha e eu passei a ter. Santo Agostinho dizia assim: Deus me é mais íntimo a mim do que eu sou comigo mesmo. Deus é mais íntimo a mim do que eu comigo mesmo. Essa é a vida que Santo Agostinho prega para cada um de nós, que nós devemos buscar ser cada vez mais íntimos. E ele ainda vai completar: quem pois dentre os homens conhece o que é do homem, senão o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, o que está em Deus, ninguém o conhece senão o Espírito de Deus. Então, ninguém, segundo 1 Coríntios 2,11. Então, somente o Espírito Santo é que pode nos dar forças para que nós consigamos esses 3 passinhos aqui e
consigamos conquistar a intimidade com o Senhor. É fácil? Não é fácil. Nada na vida é fácil. O Senhor veio provar isso na vida dele mesmo. Mas nós precisamos todos os dias, de manhã quando a gente acorda, ó Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje? Por onde nós vamos caminhar? O que nós vamos fazer? É convidar o Espírito Santo para a sua vida, como se você estivesse convidando uma pessoa para entrar na sua casa. Espírito Santo, vamos caminhar hoje, vamos permanecer juntos hoje, e através da força dele, que nós vamos conseguir alcançar esses passos para ter essa intimidade com Deus. Somente após seguir esses passos, somente após nós conquistarmos a intimidade com o Senhor, é que aí sim o Senhor vai aos poucos revelando para você o que você é, para onde você vai e o que você tem que fazer. E eu já consegui isso, glória a Deus. Sou melhor que vocês? Não. Mas foi a minha decisão, uma decisão. Senhor, eu vim para quê? Nascer, crescer, morrer, viver, multiplicar e morrer? Não. E Ele me apresentou. Você tem que fazer isso. E aqui eu estou. Então a pergunta que eu te faço: será que você quer ter essa intimidade com Deus? Será que você quer conquistar isso? Será que você quer que o Senhor mostre para você aonde que você precisa chegar, onde você precisa passar, o que você precisa enfrentar? E você quer isso? Você quer ter essa intimidade com o Senhor? Como se estivesse aqui falando, frente a frente, conversando, falando: olha, dando aqui um conselho, faz isso, faz assim, faz assim. Será que você quer que o mestre, o rabi, te ensine quais os caminhos que você tem que seguir, te mostre? Se você quer, você precisa conquistar a intimidade. E um dos passos da intimidade é a vida de oração. Então feche seus olhos. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos ajude, nos dê forças, nos capacite, nos mostre o caminho que nós temos a seguir. Peça a esse Espírito Santo que Ele te ajude a ter uma vida de intimidade com o Senhor. Peça, Espírito Santo, me ajuda a caminhar. Espírito Santo, me ajuda a enfrentar as dificuldades do meu dia a dia, que são tantas. Espírito Santo, é tão difícil, Espírito Santo. São tantos problemas lá em casa, são tantas brigas no trabalho. Espírito Santo, nem trabalho eu tenho, Espírito Santo, estou precisando de um trabalho. As contas estão chegando, a minha vida financeira está uma bagunça. Como que eu consigo, Espírito Santo, orar, entregar a minha vida a Ti? Como eu consigo pensar em oração? Como eu consigo pensar em grupo de oração? Como eu consigo pensar em missa? Como eu consigo pensar em comungar, Espírito Santo, se eu não consigo resolver os problemas do meu dia a dia? Espírito Santo, são tantas tempestades
eu não consigo enfrentar. Por isso, vem me ajudar, Espírito Santo. Vem iluminar os meus passos, iluminar os meus caminhos, iluminar os meus projetos. Tudo aquilo que eu não posso, Espírito Santo, você pode mudar. Muda a minha história, muda a minha vida, muda os meus planos, muda a minha casa, o meu trabalho, a minha família, o meu casamento, muda a minha vida financeira, Espírito Santo. Porque sozinho eu não consigo. Eu quero sonhar em Ti, Espírito Santo. Eu quero viver a vida que Tu tens reservado para mim. Mas sozinho eu não posso. Querido Pai, que todas as barreiras autoimpostas na minha vida sejam quebradas, para que a cada dia mais eu tenha a intimidade com o Senhor. Intimidade com o Senhor, para Te louvar e Te render graças. Eu Te amo, Deus. És o meu Pai, és o meu melhor amigo, és tudo que eu tenho de mais precioso, meu Deus. Teu é o poder, a glória, a honra para sempre. Caminha comigo, segura na minha mão, não me deixa sozinho, sozinha. Me ajuda a viver a vida que Tu tens reservado para mim. Deixa-me sonhar em Ti, deixa-me sonhar em Ti. Não tenhas medo, é Deus que te segura. Deixa-me sonhar em Ti, deixa-me sonhar em Ti. Não tenhas medo, é Deus que te segura. Segue além, segue além, segue além, segue além. Olha só. Abra seus olhos. Olha aqui para frente. Nós vemos alguém que foi crucificado, entregou a sua vida por mim, por você. E aí eu te convido, olhando para essa figura, a você pensar: será que ele fez tudo isso para que eu nascesse, crescesse, evoluísse, multiplicasse e morresse? Só para isso?
Só para isso que Ele deu a vida dele por mim? Só por isso? Será que realmente Ele não tem algo a mais para a minha vida? Mas ao mesmo tempo, será que eu tenho deixado Ele guiar? Será que eu tenho deixado Ele conduzir a minha vida? Porque, irmão e irmã, se a sua vida não está hoje como você acha que deveria estar, a culpa é sua. Desculpa a sinceridade, mas a culpa é sua. Porque você não soube ouvir a voz do Senhor. Para ouvir a voz do Senhor, nós precisamos estar frente a frente com Ele, com os olhos fitos, firmes ao olhar dele, em intimidade com Ele. Porque os problemas vão vir, a doença vai aparecer, o emprego você pode perder, seu casamento pode desmoronar, seu filho, sua filha pode entrar nas drogas, a ventania, a tempestade vai surgir. Mas se eu tiver o olhar fito aos olhares do Senhor, tudo isso vai passar. Eu lembro daquela passagem que Pedro caminha sobre as águas, aonde Pedro dizia ao olhar do Senhor, com medo da tempestade, e começa a afundar. E Pedro levanta as mãos e diz: Senhor, salva-me. Talvez você esteja assim nessa noite. Talvez você esteja nessa mesma situação de Pedro, afundando. Talvez você esteja hoje estendendo as suas mãos. Você entrou aqui nessa igreja hoje, estendendo as suas mãos e dizendo: Senhor, salva-me, porque a tempestade está me deixando afundar. Mas acredite, a partir de hoje, 30 de janeiro de 2024, o Senhor vai mudar essa realidade da sua vida. O Senhor está te puxando. Essa é a imagem que o Senhor me dá nesta noite. Ele está puxando a sua mão, está te resgatando do fundo do poço, do fundo daquele mar. Mas para isso você precisa confiar e segurar firme nas mãos dele, mantendo a sua vida de oração, sua vida de intimidade. E Ele vai guiar os seus passos. Verás um caminho difícil demais, verás tempestades que te assustarão, mas quando o sonho é de Deus, ninguém desvirá. Se Ele
céu